o que leva alguém a transformar sua própria trajetória pessoal em um caminho de reflexão para outras pessoas. Essa é a proposta de Igor Faria, empresário e autor, em seu mais novo livro Seja Luz. A AS Brasil recebe o autor para uma conversa sobre a obra que foi construída a partir de suas vivências pessoais e distribuída em 101 dias de reflexões, propósito e fé. Igor, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber você aqui. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite, Jéssica. E tô à disposição. Bora lá, vamos bater um papo bom. Queria começar perguntando o que te inspirou a escrever Seja Luz. O que me inspirou, Jéssica, a escrever o Seja Luz é a minha vontade, né, de realmente servir, colaborar e ajudar as pessoas com aquilo que eu já passei, com as minhas experiências, com meus aprendizados. Eu entendo, né, o Seja Luz, além do livro, ele também é podcast, ele é espetáculo, ele é devocionais no YouTube, vai se tornar em breve um programa de TV. Então, o Seja Luz, ele é um estilo de vida, né? Ele é uma maneira de viver para realmente a gente iluminar, a gente facilitar a vida de todos que estão ao nosso redor. Então, o livro é essa ferramenta, né, de conhecimento, essa ferramenta que minha intenção, né, o meu objetivo é que as pessoas, de fato, despertem esta luz, que as pessoas entendam, se conscientizem disso e possam, de fato, fazer diferença na vida de todos que estão ao seu redor. Então, além de você encontrar a luz em você, você ser capaz de espalhar essa luz para as pessoas ao seu redor. Exatamente isso, porque aonde a luz entra, ela ilumina, né? Aonde existe luz, não existe trevas, não existe escuridão. Só que para a gente iluminar o externo, né, para o lugar ter luz, primeiro nós precisamos despertar essa luz que há em nós, né? E esta luz vem quando a gente conecta no Pai das luzes, né? Que é o próprio Deus, é o Criador. Então, nós, por nós mesmos, somos limitados, somos falhos, mas quando a gente entende que conectada no Pai das luzes, a gente realmente pode fazer diferença, a gente verdadeiramente é luz, aí acaba que a gente transborda isso e, por consequência, realmente tem uma vida mais significativa, uma vida mais que encontramos o nosso propósito e mais do que para dentro, né, ou para fora, a gente realmente transborda isso, ajuda outras pessoas a encontrar o seu propósito, ajuda outras pessoas a também encontrar a luz dentro de si e fazer a diferença. Muito bonito. E o livro foi dividido em 101 dias. Como foi? Por que você fez essa escolha de dividir em 101 dias? Os 101 dias, na verdade, é uma brincadeira, né? Porque todos nós estamos buscando sermos 100% melhores, né? Sempre será melhor, né? Quando você completa 100% de um download, por exemplo, ele está completo, né? Então, o meu convite é que as pessoas, durante 100 dias, estejam pelo menos 1% melhor ao dia. De forma que, depois de 100 dias, elas se tornam 100% melhores. E aí o porquê do 1, né? Dos 101. Porque a caminhada com Deus, com o nosso Criador, ela sempre é a mais do que a gente precisa. Ela sempre supera as nossas expectativas, né? Então é por conta disso. Esse 1 é um exemplo, né? É o exemplo do que é a nossa caminhada com Deus. Ela sempre é muito melhor do que a gente imagina, do que a gente sonha, do que a gente pensa. É sempre ir além. É isso aí, sempre, sempre além. Não tem como a gente caminhar com Deus e ter uma vida na nossa expectativa, porque toda vez que a gente faz planos, Deus vem e surpreende. Aí a gente eleva a régua dos nossos planos, Deus vem e surpreende. Essa é a verdadeira caminhada sobrenatural com Deus, entendeu? Então é claro que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente faz natural, a gente faz tudo aquilo que está sobre o nosso alcance, nosso esforço, mas
quando você conecta no Pai das Luzes, é sempre a mais. Então, por mais que você ache que tá indo melhor, que tá desenvolvendo, tá melhorando, Deus vem e fala, ainda tem melhor, ainda tem mais, ainda tem melhores sonhos, melhores planos, por aí vai. E dentro do livro você colocou as suas experiências pessoais, toda a sua trajetória, e também tem uma sequência de desafios para o leitor seguir. Por que você fez essa escolha? Jéssica, eu, particularmente falando, assim, eu gosto muito dos livros, ou de cursos, ou de, enfim, tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de colocar na prática, né? E aí eu sinto falta quando eu tenho algum tipo de aprendizado e fica num campo muito teórico, muito filosófico, e eu não sei o que fazer com aquilo, sabe? Não sei se já aconteceu com você ou com quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas assim, você lê um livro inteiro e no final você fala, tá, mas como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu levo isso pro meu casamento? Ou levo isso pros meus negócios? Como que eu levo isso para a criação dos meus filhos? Então, quando eu comecei a desenvolver o livro, eu disse, cada aprendizado que eu compartilho aqui, cada história, enfim, eu quero que tenha um comando para ação. Eu quero que tenha efetivamente uma atividade, uma ação, algo que a pessoa faça para praticar aquele aprendizado, aquele dia, o que eu quero passar, né? Porque senão a gente fica só num campo de debate de ideias e teóricos e, ao meu ver, isso fica aquém, né? É pouco perto do que efetivamente a gente pode fazer na prática, né? Então, sim, cada dia, do primeiro dia ao dia 101, existe na prática, né, um comando para ação diferente. Ora você precisa ligar para alguém, ora você precisa escrever algo, ora é assim, ouvir uma música, ou ler mais versículos, ou ler um outro livro, enfim, para realmente as pessoas, depois dos 101 dias desse livro, elas sentirem que, de fato, não só aprenderam, como aplicaram e tiveram novos resultados na sua vida, entende? Que uma coisa é ficar só aqui na mente. Outra coisa é, de fato, ter novos resultados e novos frutos naquelas áreas da vida que eu me proponho a ajudar essas pessoas. Então, na prática, esse é o objetivo. Muito bonito. Mas agora eu queria saber quais foram os seus desafios pessoais dentro do processo de escrever esse livro. O primeiro foi efetivamente escrever o livro, né? Porque é o meu primeiro livro, eu não sou um autor com dezenas de livros, então, embora sou alguém com bastante experiência no mercado empresarial, no mercado de entretenimento, de audiovisual, o quesito autor de livros, para mim, foi muito novo. Então, contei com muitos direcionamentos, muitos conselhos, né, da Citadel, de uma editora hiper respeitada do Brasil, do próprio André, que foi o editor que realmente conduziu esse livro todo junto comigo. Então, assim, acho que o primeiro e maior desafio foi esse, né? Embora eu sou um leitor, eu amo ler, eu leio vários livros por ano. Quando você vai para a prática, né? São outros desafios. Então, acho que esse foi o primeiro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entendi que nada mais era do que o que eu já compartilho em palestras minhas, o que eu já compartilho em cursos ou em mentorias, né? Na verdade, aquilo em palavras, através de papéis e de um livro, né? Então, isso foi tornando o processo mais leve e aí nasceu de uma maneira bem tranquila. Foi bem gostoso, assim, o processo todo de escrita. Não teve estresse. Pelo contrário, sabe, Jéssica, eu parto do princípio que se eu estou fazendo algo que eu mesmo gostaria de estar lendo, gostaria de estar recebendo esses conselhos, é porque vai colaborar com alguém, vai agregar para alguém também, né? Então esse é o tipo de livro que eu gostaria de estar lendo ali todo dia. Tem aprendizados de várias coisas, assim, não só meus, sabe? De amigos, de outros empresários, outros pastores, outras pessoas que, de repente, eu recebi um conselho familiar ou um conselho de negócio. E aí eu trago para esse livro. Então não é um livro só de experiências do Igor, mas sim um apunhado de experiências e histórias de outros livros, outras pesquisas, né? Que realmente fazem desse livro um livro rico em conhecimento. Claro que é fácil de eu dizer, porque o livro é meu, mas assim, é um livro que está bastante gostoso de ler e bastante rico de aprendizados e conhecimentos.
Igor, eu queria deixar esse espaço livre para você convidar as pessoas a lerem, a conhecerem o seu trabalho, não só o seu livro. Legal. Gente, eu sou primeiro de tudo, um pai de 2 meninos lindos, o Davi e o Luca. Sou marido da Marcela, mulher da minha vida. Então, a primeira missão da minha vida não é no âmbito empresarial, não é fora de casa. A primeira missão da minha vida é dentro da minha casa. É fazer com que minha família cresça cada vez mais, que minha família seja um exemplo. Não um exemplo de perfeição ou de pessoas que não erram, não é isso, mas um exemplo de uma família que persiste nos princípios familiares, nos princípios do casamento, que são princípios bíblicos, né? O livro Seja Luz, ele é todo pautado na Bíblia. E eu sempre digo que se você tem a mesma fé que eu, se você é cristão, você já vai entender tudo que eu estou dizendo natural. Mas se você também não tem essa fé, essa parte espiritual parecida comigo, eu te convido a ler esse livro pelos princípios milenares que tem nele. E esses princípios, quando aplicados, não tem como dar errado, né? Toda pessoa que, embora não cristã, aplica os princípios cristãos, às vezes até sem saber, né? Essas pessoas têm uma vida significativa, uma vida plena, uma vida sem faltas, próspera. Então esse é o meu objetivo, que as pessoas, ao ler esse livro, claro, eu creio que aqui tem princípios sobrenaturais, mesmo espirituais importantes, mas mesmo que não acredite nisso como eu acredito, acredite que ao aplicar esses princípios aqui, efetivamente terá uma vida mais completa, uma vida com mais propósitos e, consequentemente, faremos a diferença no nosso bairro, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa nação. Eu gosto muito, Jéssica, de uma frase, tem até na penúltima página do meu livro, do Martin Luther King. Eu sou admirador da história dele e eu gosto muito da frase dele que diz: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então eu gosto de parafrasear ele: o que me preocupa não é as trevas do planeta, é as pessoas que são luz e não despertam essa luz, não resolvem iluminar, entende? Então o meu objetivo mesmo é despertar uma comunidade de pessoas que têm essa consciência, uma comunidade de pessoas comprometidas com esses princípios, comprometidas com esses valores, né? E consequentemente fazermos da nossa civilização melhor, do nosso país melhor, do nosso mundo melhor. Nós precisamos de seres humanos de luz dentro do empresariado, dentro das faculdades, dentro das escolas. Nós precisamos de seres humanos que ativam e despertam sua luz dentro da política, dentro das artes, dentro da economia, enfim, em tudo precisamos de seres humanos de luz, porque, mais uma vez, e para finalizar, o problema não são as pessoas más que estão liderando e tocando e realizando grandes coisas. O problema são as pessoas boas, de bons valores, de bons princípios, mas que não despertam essa luz e aí ficam tímidas, muitas vezes até covardes, com medos, porque não entendem que conectando no Pai das Luzes pode efetivamente fazer a diferença. Então, essa é uma convocação, né? É um despertar para as pessoas, e essa é a minha missão nessa terra, realmente despertar essas pessoas, seja através do livro, seja através do nosso podcast, de programa de TV, do espetáculo, enfim, de tudo aonde a gente, né, Deus nos permitir estar e realizando, seja qual for o nicho. Incrível. Muito obrigada, Igor. Olha, eu tô aqui com o meu. Eu tô aqui. Muito obrigada. Mais uma vez foi uma honra te receber aqui. Obrigado você, Jéssica, pela oportunidade e desejo que Deus abençoe todos os projetos e, no mais, que sejamos todos luz, uma comunidade de luz. Um grande abraço. Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!